Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Pra Que Isso, SAP PM, um canal que vai abordar a ferramenta de gestão de manutenção das grandes indústrias e das grandes empresas de uma maneira ligeiramente diferente da tradicional. Você quer saber o que é esse diferente da tradicional? Segue a gente que a gente vai te explicar. Nesse primeiro vídeo de introdução do canal, a gente vai abordar basicamente 4 assuntos. Quem é o Trombaco, vou estar me apresentando, propósito do canal, metodologia dos assuntos e um exemplo no final para dar uma assustada na galera. Fiquem com a vinheta e a gente já retorna. Um abraço! Primeiro assunto aí, quem é o Trombaco? Eu que estou conversando com vocês aí, sou formado em engenheiro mecânico e também técnico em mecânica. Trabalhei 12 anos como mecânico de manutenção, famoso mão na ferramenta. Passei pelas áreas de madeira, siderurgia, química e alimentos. E nos últimos 9 anos trabalhando na área de PCM, tanto na implementação quanto na gestão. E nesse período passei pelas indústrias de alimento e calçados. Esse cidadãozinho menorzinho da foto sou eu, e o rapaz atrás ali de cavanhaque é meu irmão. Eu sei que ele não vai cobrar direitos autorais da foto aí. Minha experiência com SAP PM. A minha primeira grande experiência foi uma implementação completa, na indústria de alimentos, desde a criação de locais de instalação, definição da estrutura de tag, da nomenclatura, estrutura de equipamentos, matriz ABC e por aí vai. E dentro dessa mesma empresa a gente fez mais 3 rollouts. Quando eu fiz a primeira implementação, eu era mecânico de manutenção de uma das empresas, dessa empresa que recebeu o PM a primeira vez. Nos 3 rollouts eu já virei analista corporativo do SAP PM, ok? Aí eu tive minha segunda grande experiência, que foi o quê? Fazer 2 reestruturações, redesenhar um sistema do zero em sistemas já implementados, A gente redesenhou mais ou menos 85% nas 2 ocasiões aí. E essas reestruturações foram na indústria de calçado e alimento. Daí vem toda a minha bagagem com o SAP PM nesses 9 anos trabalhando com PCM, ok? Materiais disponibilizados, várias pessoas já têm conhecimento dessa apostila, uma apostila que eu criei aí, disponibilizei para alguns amigos. Ela começou a ser ramificada pela rede, por grupos do WhatsApp, por e-mail, e ela já é um pouco conhecida pela turma que utiliza o SAP PM, ok? Segundo assunto, propósito do canal. Vamos falar sobre o SAP PM? Com certeza vamos falar sobre o SAP PM, um desses módulos do grande software chamado SAP, software alemão chamado SAP. A estratégia é abrir o PM, abrir uma transação, criar um objeto, encerrar, valeu, obrigado, quero seu joinha. Não, essa não é a ideia do canal. A ideia do canal é eu abordar todos os campos das transações ou das principais transações e os principais campos que o SAP PM nos oferece, para ver qual é a melhor estratégia, qual que é o melhor vínculo que eu posso fazer desse canal para ele conversar com esse carinha aqui, com o PCM, com a área de planejamento e controle de manutenção das empresas, Então a ideia do canal é utilizar a melhor ferramenta para o melhor tipo de planejamento. Eu posso ter uma ferramenta simples para um planejamento simples, eu posso ter uma ferramenta complexa para um planejamento complexo. Essa é a ideia do canal, tentar diminuir a distância entre o que o SAP me oferece e o que o meu PCM cobra, e vice-versa. Metodologia dos assuntos. Vou trabalhar com transação, pessoal? Vou trabalhar com transação. Geralmente o meu último vídeo vai ser sobre transação, Elas serão o foco principal dos vídeos? Não necessariamente. A ideia principal do foco deste canal é fazer 1 ou 2 vídeos, dependendo no máximo 3, de definições, como os campos influenciam, como eu posso parametrizar os campos, o que esse campo influencia na minha gestão do PCM. E depois desses campos estarem bem definidos entre as N possibilidades de formatação e parametrização, aí a gente vai dentro da transação, cria uma dela, faz alguns exemplos baseados no que a gente pode de variação para cada um dos campos, ok? Outro ponto que eu vou abordar muito, vocês vão ver eu falar muito disso aqui, estratégia. Por que isso aqui, pessoal? O principal ponto do canal também vai ser fazer um alinhamento entre a estratégia do SAP PM e a estratégia do PCM.
Aí você vai me perguntar, mas poxa Tromba, essas coisas não deveriam se conversar? Eu falo, deveriam, no mundo perfeito. Contudo, eu posso falar para você, essas estratégias em várias frentes, elas não se conversam. O que o SAP PM me oferece não é o que eu preciso do PCM. O que o PCM necessita, o SAP PM não oferece. E muitas vezes é apenas uma questão de alinhamento de estratégia entre uma área e a outra. Tá? Então é isso que a gente vai abordar muito dentro do canal. Tá ok? E como eu prometi, um exemplo rapidinho para tentar dar uma assustada na galera aí. Centro de trabalho. Para quem já trabalha com o PM, sabe o que é o centro de trabalho. Quais são os tipos de centro de trabalho que a gente pode utilizar? Alguém já pode perguntar, mas como assim tipo? Só tem um? Não necessariamente. Eu tenho 3 tipos de centro de trabalho pelo menos. O responsável, o produtivo e o operacional. O produtivo está numa cor mais fraca ali porque a gente vai abordar muito pouco sobre ele. A gente vai falar mais sobre responsável e operacional. Partindo do princípio que eu tenho 3 tipos de centro de trabalho distintos para poder utilizar, eu preciso saber qual eu vou utilizar. Ele me serve? Ele tem serventia? Vai me gerar dados confiáveis? Ele vai me gerar uma informação que eu posso utilizar ou não? Ou é melhor nem utilizar? Então a gente vai partir do princípio. O que é utilizar ou não utilizar? A partir do momento que eu decido utilizar essa ferramenta, então eu vou utilizar o centro de trabalho, seja deles qualquer um dos 3, tanto responsável, produtivo e operacional, como eu vou utilizar? Qual que é a melhor maneira para utilizar essa ferramenta dentro da minha estratégia de PCM? Não dentro da melhor recurso que o PM me oferece, mas como que eu posso desenhar esse campo, desenhar esse objeto para ele atender melhor dentro do meu PCM? Vamos dar um exemplo? Vamos pegar o centro de trabalho operacional. Eu costumo trabalhar ele chamando ele de 2 formas. Ou ele é agrupado ou ele é individual. E vamos fazer essa bifurcação para vocês entenderem aí. Antes de continuar, já fica uma ressalva. Toda essa apresentação que eu estou fazendo, todas as partes do canal, eu vou estar falando sempre de SAP Standard, tá? Eu não vou entrar em customização, eu não vou entrar em desenvolvimentos, tá? E isso é uma coisa muito particular que cada empresa faz o que bem entende. Não vou falar de transação Z e não vou falar de transação Y, somente transações e campos standard, tá ok? Partindo do princípio, vou trabalhar com centro de trabalho agrupado. Pode ser por especialidade, turno ou área. O que vem a ser isso aí? Se eu trabalho com especialidade, mecânica, civil e elétrica, os turnos estão ali, as áreas estão ali. Se eu vou partir do princípio que eu vou trabalhar com centro de trabalho agrupado e eu quero ter um técnico nominal dentro da ordem de serviço, eu quero que a ordem 1 da área B vá para o trombaco, eu tenho que lançar mão de mais um recurso, que eu preciso ter acesso ao SAP HR, que é o gerenciador de recursos humanos do SAP. Para quê? Eu preciso cadastrar a pessoa dentro do SAP para ele poder ser atribuído ao centro de trabalho. Ou seja, eu tenho que ter acesso às transações PA42 para cadastrar, no cadastro mais simples, e o PA30 caso eu precise atualizar alguma informação. Isso é uma forma de desenhar se eu penso em trabalhar com ele agrupado. Está feito o desenho do centro de trabalho. Quando eu entro na questão de programação, eu sou obrigado a programar via partição. Tá? O que é isso? É eu entrar dentro do centro de trabalho e eu informar data e hora que cada um dos técnicos vão estar sendo remetidos dentro daquela operação para poder fazer a programação conforme o meu desejo. E através disso eu tenho as transações CM24 ou CM30. Tem outras possíveis aí. E a mais simples a IW32. Então esse é um cenário que eu vou trabalhar com ele agrupado. Se eu vou para o sentido de trabalhar com o trabalho individual, o que é o centro de trabalho individual? Onde eu vou ter um centro de trabalho para cada técnico, tá? O MECA 1 é o Trombaco, o ELET 3 é o Paulo Alberto e por aí vai. Cada centro de trabalho individual é um técnico diferente. Quando eu vou fazer a programação, é uma programação individual, onde eu vou ter que fazer centro de trabalho para o centro de trabalho, e eu posso usar as transações CM33 ou CM34, ou também EW32. Então isso é um formato que a gente precisa definir. Eu vou trabalhar com o centro de trabalho agrupado, é um cenário que eu tenho de planejamento e programação. Vou trabalhar com ele individual, é um outro cenário de planejamento e programação. Falando ainda do agrupado e do individual, vamos partir para a questão de relatórios.
Infelizmente, quando eu vou trabalhar com agrupado, o SAP PM Standard não me dá nenhum relatório do HH técnico planejado, ou seja, da hora técnica particionada. Quando eu vim dentro do SAP aqui, coloquei o nome do trombaco dentro de uma operação 0010 aqui na partição, com data e horário. O SAP não me dá nenhum relatório que contemple operação, local, ordem e o nome do trombaco dentro da partição. Tá? Isso standard. Uma operação pode ter N funcionários empregados dentro da mesma operação. Então eu não consigo extrair isso em forma de relatório do SAP. Continuando, o que isso me gera de positivo ou negativo? Positivo, na minha visão como gestor de PCM, quase nenhuma. O que isso me impacta? Se eu preciso demonstrar para o meu gestor, para o meu gerente, ou para o próprio supervisor do técnico da área, qual que é o comprometimento dele para a semana seguinte, para o mês seguinte, das ordens planejadas, eu tenho que ter um controle via Excel. Por quê? Porque eu não consigo, depois de programado, eu não consigo tirar esse relatório. Então eu sou obrigado a ter um controle paralelo, seja em Excel ou seja em outra ferramenta. Só se tem o Excel porque é a mais comum. Então eu uso o SAP para fazer a programação, tenho o Excel para ter um controle paralelo do meu consumo de HH e minha gestão visual também remete ao Excel para poder gerar algum tipo de gráfico. Tornando para o outro caminho, se eu opto por trabalhar com sem trabalho individual, eu já tenho um relatório para poder extrair o técnico planejado. É um relatório específico para isso? Não, não é. É um relatório de operação. Mas como eu sei que para cada operação é um centro de trabalho específico e é um técnico específico, então eu consigo extrair isso em forma de relatório para poder ter uma visão da semana seguinte, do mês seguinte, do comprometimento planejado ou programado de cada um dos meus técnicos, por área, por ordem, por aí vai. Ou seja, eu tenho um controle via SAP PM, eu faço programação dentro do SAP, faço um controle dentro do SAP. E aí a minha gestão visual pode ser por outra metodologia, ou Excel, ou dependendo da empresa que já estão começando a trabalhar com o Power BI. Então tudo isso aqui é apenas um simples exemplo de eu preciso definir a minha estratégia de como eu vou utilizar um centro de trabalho para atender o meu PCM, ou eu defino o que eu quero do meu PCM e tento moldar o SAP através disso. A gente tem que ver a melhor forma de utilizar o SAP PM dentro da melhor forma das informações que o PCM necessita e fazer esse cruzamento de informações. Isso é um exemplo simples. Tá? Tem coisas muito mais avançadas, a gente pode falar ainda de centro de trabalho. Isso que eu não toquei no assunto custos. Tá? O centro de trabalho ele vai ser com custo? Vai. Custo genérico ou custo específico? Então, se ele tem custo, ele vai ter rateio dentro da ordem, taxa planejada e taxa real. Isso impacta lá no fechamento da controladoria no final do mês. Vira e mexe alguns probleminhas, então a gente tem que mapear esses problemas que também vão ser abordados no canal. Quais são os prós e quais são os contras de eu trabalhar com custos? Tanto visão manutenção quanto visão controladoria. Vamos tentar abordar também esses assuntos aí. Se eu trabalho sem custos, eu tenho que fazer rateio por produção. Eu já não preciso ter tanta hora de serviço apontada para poder diluir os salários de manutenção no custo de produção. Sem custos, eu não tenho tantos impactos. Eu posso ter um ou outro, mas eu tenho os prós e tenho os contras. Tá? Então, tudo isso falando apenas de centro de trabalho. Então, é essa abordagem que a gente espera ter do canal. Tá ok? Para finalizar, como todo criador de conteúdo, gostou do vídeo? Gostou da ideia de como o canal vai abordar os assuntos? Deixe o seu like aí, comente o assunto, tire suas dúvidas. E se não gostou, também marque que não gostou e deixe o seu comentário para eu tentar entender qual que é a sua dúvida de você não ter gostado do canal, para a gente poder melhorar e já adaptar para os próximos canais. Gostou? Deu like? Quer ajudar o canal? Compartilhe com seus amigos aí, tá? Divulgue o canal. Gostou mais ainda? Inscreva-se no canal, deixa lá o seu nome pronto lá. E para finalizar, se você gostou realmente do canal, ative o sininho das notificações e a cada vez que eu postar um vídeo novo para vocês aí, vocês serão sinalizados. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório. Segue aí mais alguns meios de comunicação comigo e com o canal. Aquele abraço, fiquem com Deus e até mais.